Com a palavra a defesa. Excelentíssima doutora Débora de Souza Vissoni, é a primeira vez que eu me dirijo a Vossa Excelência. Quero dizer que eu sou um admirador do Poder Judiciário do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Nessas quase 2 décadas que eu milito na advocacia, notadamente no Tribunal do Júri, eu tive já o privilégio de trabalhar com grandes magistradas, com grandes magistrados, e vendo aqui o trabalho presidido por Vossa Excelência, vejo mais uma grande magistrada que abrilhanta o nosso Poder Judiciário. Obrigada. Eu gostaria de estender a minha saudação a toda a sua assessoria, que eu sei que esse trabalho só é possível, né, trabalho em conjunto. Sim. As eminentes promotoras de justiça, doutora Rafaela e doutora Graziella, há 2 semanas eu tive a oportunidade de reencontrar a doutora Graziella, porque nosso primeiro júri foi nesta comarca, acredito que há uns 12 anos atrás. Eu era mais jovem, tinha mais cabelo, tinha mais disposição, e, se não me falha a memória, era um feminicídio. Na ocasião, eu estava atuando aqui como defensor dativo, não me lembro quem era o magistrado à época, e me lembro de Vossa Excelência aqui, tive o prazer de reencontrá-la recentemente em São Gabriel. Então, recebam aqui os meus cumprimentos, de maneira extensiva a toda a assessoria do Ministério Público. A doutora Samanta, minha colega, advogada, que hoje representa a família da vítima aqui, meu respeito, minha admiração pelo seu trabalho. Aos meus colegas de bancada defensiva, a todos, a minha saudação, uma saudação ao réu e aos familiares. Vejo aqui as 2 filhas, a Jéssica e a Alexia. Quero também cumprimentar aos familiares da Débora aqui, com o respeito que eu tenho, porque eu também sou pai de uma menina e de um menino. E eu não imagino a dor que vocês sentem. Essa dor, como disse o meu colega, não me é indiferente. Então, recebam aqui os meus cumprimentos. A toda a segurança, aqui a Polícia Penal, Polícia Militar e a segurança do Poder Judiciário, recebam todos aqui a minha saudação. A imprensa, que faz o acompanhamento aqui deste tribunal, a imprensa do Poder Judiciário, quero cumprimentar na pessoa da Janine, já nos encontramos já em vários julgamentos, e a imprensa como um todo que presta esse serviço muito relevante para a sociedade. E, por fim, aos senhores e às senhoras da comarca de Montenegro. 2 jurados, 5 juradas, que têm esta missão de julgar este caso, um caso emblemático, um caso de grande repercussão na comunidade, no estado do Rio Grande do Sul e, quiçá, do país. Como bem disseram as eminentes promotoras, vivemos tempos difíceis. Eu não venho a esta tribuna, eminentes juradas e eminentes jurados, sustentar o direito de matar. Eu não venho a esta tribuna sustentar o direito de um homem matar a sua companheira. Eu venho a esta tribuna, eu venho a este tribunal, e este é o dever que eu tenho enquanto advogado, explicar às senhoras e aos senhores destinatários finais, juízes finais desta causa, as ações, mais precisamente, a reação adotada pelo réu, uma reação errada, equivocada, não pensada, e neste ponto talvez seja uma das grandes divergências que eu tenho com o Ministério Público neste caso. Eu olho para o resultado, eu olho para aquela mulher
naquela calçada, naquela madrugada, coberta. E eu tenho o mesmo sentimento, a mesma revolta que qualquer cidadão do povo. Porque debaixo desta beca habita um ser humano. Eu preciso hoje, e esta é a minha função, eminente jurado, explicar aos senhores e às senhoras a reação, a atitude impensada e equivocada do Alexandro naquela noite. Digo aos senhores, digo às senhoras, porque ao final deste julgamento, ao final dos debates entre acusação e defesa, os senhores serão chamados a uma sala e os senhores receberão duas possíveis respostas, um sim e um não. E aos senhores, a magistrada irá fazer questionamentos que a lei chama de quesitos, mas que são perguntas que vão comportar uma resposta afirmativa ou uma resposta negativa. O trabalho da acusação e o trabalho da defesa e de todos que funcionaram neste processo, peritos, assistentes técnicos, testemunhas, é trazer aos senhores e às senhoras o maior número possível de elementos para que os senhores possam, ao final deste dia, responderem para condenar nestes termos ou naqueles termos, para reconhecer uma circunstância que pode agravar a pena ou não, mas que os senhores tenham a tranquilidade ao depositarem um sim ou um não naquela urna. E esse é o papel, essa é a função de todo mundo que está aqui. Ninguém tem o monopólio da verdade aqui. Fosse o monopólio da verdade pertencente a este ou aquele, fosse o monopólio da verdade pertencente, por exemplo, ao Ministério Público, no julgamento anterior, que foi cancelado pela desconstituição da antiga procuradora, o julgamento poderia ser mantido, mas não foi. E não poderá ser. E não existirá um julgamento sem que aqui esteja um advogado. E por que isto é importante? Eu sou uma figura decorativa aqui? Eu trago aqui, e vou trazer aos senhores e às senhoras, e o meu colega, o doutor Ezequiel, uma visão, uma impressão daquilo que recolhi do processo. Absolutamente tudo o que eu vou falar aos senhores e às senhoras consta do processo. E diz o Ministério Público, e a acusação, ela inicia com uma peça dentro do processo muito relevante, que se chama denúncia, ofertada por um representante do Ministério Público, com toda a capacidade técnica que as senhoras e que os senhores viram hoje do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Os promotores de justiça do nosso estado do Rio Grande do Sul, especialmente os promotores que atuam no Tribunal do Júri, eu ouso dizer, porque eu faço júris em outros estados da federação, eu ouso dizer que são os profissionais, os promotores mais bem preparados para atuarem no Tribunal do Júri. E nós tivemos, nesse caso, um promotor que iniciou uma acusação, que examinou toda a investigação feita pela polícia,
e chegou a uma convicção, a um entendimento do que aconteceu no dia 26 de janeiro de 2024. De que o réu é o responsável por este fato. E descreveu ali de que maneira, o modo como ele praticou este fato. E descreveu, eminentes jurados e eminentes juradas, os motivos que, no entendimento da acusação, levaram o réu a praticar este homicídio. E sobre esses pontos que os senhores e as senhoras serão questionados ao final. Os senhores vão ouvir aqui muitas coisas. Os senhores já ouviram aqui a respeito da conduta do réu, de como o réu conduzia a sua vida pessoal, conduta que eu, particularmente, não compartilho e repudio. Mas os senhores serão hoje questionados a respeito de um fato objetivo. Os senhores e as senhoras, ao fim e ao cabo, hoje, julgarão se o réu praticou este homicídio da forma como eu vou ler aos senhores e às senhoras, pelos motivos que eu vou ler aos senhores e às senhoras. E quem descreveu tudo isso, e quem trouxe isso para as senhoras e para os senhores julgarem hoje, foi a acusação, foi o Ministério Público. E aí nós precisamos ter calma ao julgar um caso. Um juiz, quando vai dar uma sentença, eu imagino que deva ser algo muitas vezes angustiante, mas é algo que um magistrado, depois de anos talvez de experiência, e mesmo talvez com anos de experiência, eu tenho amigos magistrados, tenho amigos desembargadores que já estão no final da carreira, é um ato de reflexão, é um ato de compreensão, é um ato de ouvir, de ler, de reler. É um julgamento feito, às vezes de maneira técnica, às vezes trazendo para um julgamento algumas questões mais emocionais, porque todo julgamento, seja de um juiz togado, seja de um jurado, ele não consegue ser exclusivamente técnico, desprovido da emoção e da paixão. Nós todos aqui hoje, alguns mais, outros menos, nós estamos impactados. Eu imagino. Eu não acredito que alguém está indiferente ao que está acontecendo neste julgamento, porque aqui nós temos muita dor. Se chama o Tribunal do Júri de Tribunal das Lágrimas. As lágrimas da família da vítima, as lágrimas da família do réu. Então não há como nós conduzirmos um julgamento estranhos a essa situação. Mas as perguntas, eminentes jurados e eminentes juradas, vão discorrer inicialmente sobre a autoria. Se foi o réu. Se foi o réu, o autor
deste fato. E nós teremos aqui um enfrentamento, e o doutor Ezequiel vai fazer esse enfrentamento de uma maneira mais técnica com os senhores e com as senhoras. E os senhores vão ter que examinar o que disse a acusação, o que diz o Ministério Público na denúncia, o que diz o Ministério Público em plenário do júri, o quesito que será formulado pela magistrada no sentido de que esta morte foi praticada mediante esganadura, levantando esta menina para cima, até ela morrer. Os senhores e as senhoras vão ter que enfrentar isto. Os senhores e as senhoras vão ter que avaliar o que diz a acusação, o que diz a prova técnica, especialmente o que disse o perito oficial hoje. E este perito, diga-se de passagem, ele veio a este plenário pela insistência, não minha e do doutor Ezequiel, que assumimos essa causa recentemente, mas da defesa, que anteriormente patrocinava os interesses do Alexandre. Que desde o momento em que teve acesso ao auto de necropsia, fez um esforço hercúleo para esclarecer, para trazer informações ao júri, pedindo à magistrada que determinasse a complementação, que o perito oficial fosse chamado a prestar esclarecimentos. E hoje a narrativa do perito foi exaltada. Mas este depoimento, que talvez dê a tranquilidade aos senhores e às senhoras, para julgarem desta ou daquela forma, tem a participação, tem o DNA da defesa. Da defesa. Isso tem que ficar registrado. E os senhores, então, terão que responder. Se o que diz a acusação ao longo deste mais de ano de processo, se isso se sustenta, especialmente após o depoimento do perito oficial. Os senhores e as senhoras terão que avaliar este caso e concluir, como quer a acusação, de que este ato foi um ato pensado, um ato planejado, um ato orquestrado, pensado pelo réu. E aí, eu peço aos senhores e senhoras que, ao examinarem este caso, se utilizem daquilo que muitos chamam de as máximas da experiência. Este réu, como diz o Ministério Público, pensou e premeditou este crime. O Ministério Público entende que isto foi pensado, premeditado. Não foi algo de ocasião. Ao saber do interesse da Débora em se separar, não aceitando o término, portanto, deste relacionamento, não aceitando a decisão da vítima de pôr fim a este relacionamento, teria o réu tomado esta decisão de matá-la. E aí eu fico pensando, e a minha tarefa é que os senhores reflitam sobre isto, se a dinâmica do fato, permite nós chegarmos a esta conclusão de um crime praticado dentro da residência, sem a presença de testemunhas. Então vamos imaginar a intenção do réu ao saber que
a Débora queria pôr fim ao relacionamento era matá-la. Esta é a decisão. Eu não aceito este término e a minha decisão é matá-la. Então ele planeja que ele vai matá-la da forma como está descrita na acusação, com as próprias mãos, dentro de casa, naquela madrugada, véspera do dia em que ela iria se mudar. De que, inclusive, diz o Ministério Público, o réu encaminhou mensagens. E diz a eminente promotora que esta mensagem, que foi encaminhada na tarde da quinta-feira, é a prova da premeditação. E ela exibiu, senhores e senhoras, eu não vou exibir novamente, senhores e senhoras já ouviram o áudio, essa conversa já foi lida aos senhores e às senhoras. E eu sugiro, se não recordarem, que examinem, ao final dos debates, este áudio, em que ele encaminha para um amigo, sujeito conhecido como Periquito. E neste áudio, ele refere que ele vai fazer algo de errado. Inclusive, ele dá um ar de uma despedida. Como se ele fosse, aí nós temos duas possíveis interpretações. Se suicidar, ou, conforme disse o réu no seu interrogatório, ou o risco que ele tinha de morrer. E qual é a explicação que ele trouxe para os senhores e para as senhoras a respeito desta mensagem, a respeito do que aconteceria naquela madrugada? Ele esclareceu ao júri que ele tinha um desentendimento antigo, com duas pessoas, que há alguns anos atrás essas pessoas mataram um amigo, que ele tomou conhecimento mais recentemente no local onde ele adquire substâncias ilícitas, cocaína. Pelo traficante responsável pelo ponto de tráfico, de que essas pessoas estiveram lá, que questionaram e perguntaram por ele. E então, ele tomou e teve a informação, diz ele, que naquela madrugada, na manhã da sexta-feira, do dia 26, essas pessoas estariam na boate Orfeu, em Canoas. Na minha avaliação, a mensagem que o Ministério Público utiliza para sustentar a premeditação não se coaduna com o fato e com um crime pensado, planejado, um feminicídio, pelos motivos elencados na acusação, por não aceitar um término de relacionamento. Na minha avaliação, e os senhores e as senhoras são livres para concordarem ou para discordarem de mim. Como eu disse, não há o monopólio da verdade. Aquela mensagem, ela é mais compatível,
efetivamente com um acerto de contas, com um enfrentamento, com um risco, inclusive para a sua própria vida, e por isto que ele dá os comandos que dá. Por isso que ele dá os comandos que dá. A respeito do que fazer, a venda da casa, que era dele, que era da família. O réu, quando ouvido, ao saber que a Débora queria pôr fim a este relacionamento, também queria mudar seus ares. Mas voltamos ao fato. Crime planejado, premeditado, que acontece numa residência, sem testemunhas oculares. O que ele faz com o corpo? Ele planejou. Não foi algo que, de momento, não foi aquele ato típico dos crimes passionais. Eu tenho aqui comigo quem é quem tem mais. Alguém precisa de alguma coisa? Ah, tá bom, obrigado. Quem tem um pouco mais de tempo aí de vida vai lembrar desse caso que consta nesse livro aqui, chamado A Defesa Tem a Palavra, que retrata um crime praticado contra uma mulher, talvez um dos crimes mais emblemáticos, um dos julgamentos mais emblemáticos de feminicídio, que ocorreu no final da década de 60, Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A vítima, Ângela Diniz, talvez muitos dos senhores lembrem disso. Foi no final da década de 70 isso. Em que o réu, o seu companheiro, Dock Street, num momento de fúria, num momento de ciúmes, num momento nutrido por um sentimento de posse, por não aceitar efetivamente o término daquele relacionamento, posse de uma arma de fogo, após uma discussão com a vítima, ele desfere disparos de arma de fogo contra a sua companheira. Porque isto é típico, clássico de um crime dessa natureza. Ou seja, é um crime que muitas vezes o réu, segundos depois de praticar o ato, ele diz: meu Deus, o que eu fiz? Se eu tivesse 3 segundos para pensar. 3 segundos para pensar. Mas não. Por quê? Porque é um ato típico. Literatura, doutrina, os casos. Mas aqui nós estamos então diante de uma acusação de um crime de feminicídio, motivada por um sentimento de posse, da não aceitação de um término de um relacionamento. E a acusação diz aos senhores e às senhoras que isso foi pensado, que isto foi planejado. Vamos então discutir com esta argumentação, vamos discutir com esta prova. Então, nós temos um homem que planeja e pensa e pratica e concretiza o seu desiderato, a sua intenção. E não tem, eminentes juízes,
contra si nenhuma testemunha ocular. Absolutamente nenhuma testemunha ocular. O que se espera, o que se imagina que ele faça. Que ele pegue o corpo, que ele leve para frente da casa do sogro e da sogra, estenda o corpo, deixa o celular. É isto? Se foi planejado, se foi pensado, precisa cometer o crime e precisa, e não pode ser descoberto. Sem corpo, não há crime. Quantos e quantos processos, mulheres, homens, que sumiram. E ninguém, absolutamente ninguém foi responsabilizado. Então, se era pensado e planejado, e aí nós vamos usar as máximas da experiência, e os senhores vão ter que avaliar se isto foi pensado e planejado, o que teria feito o réu? Teria tomado a conduta que tomou? Se foi pensado? Se foi planejado? Me parece, eminentes jurados, que neste ponto há um equívoco. E com isso eu não estou dizendo que o Ministério Público busca enganar a sociedade. Nunca vou dizer isso. Nunca os senhores vão ouvir isso na minha boca. Não é assim que eu trabalho. Mas há um equívoco. Há um erro. Há um erro do promotor que fez essa acusação. Há um erro dos promotores que sustentam esta acusação. E o meu dever é apontar aos senhores e às senhoras o erro. Agora, se os senhores olharem exclusivamente para o resultado que isso traz, para o sofrimento que isso traz, e os senhores não examinarem o caso com a lógica, com a inteligência, os senhores vão acolher absolutamente tudo que for formulado pela acusação. Se a intenção é hoje, aqui, neste julgamento, condenar o réu a uma pena máxima, e eu não acredito que esta seja o propósito de um juiz, e os senhores e as senhoras, como bem destacado, são juízes aqui no dia de hoje. O juiz precisa examinar a acusação, a prova que tem, e concluir se isso aconteceu, se isso não aconteceu. Se há verossimilhança. E a mim, me parece, e eu faço essa consideração, com todo o respeito que eu tenho a qualquer entendimento diverso, eu entendo aqui que nós não estamos diante de um caso premeditado. Esse é o primeiro ponto de divergência. O doutor Ezequiel vai explicar e vai trabalhar com as senhoras e com os senhores a dinâmica do fato, para que os senhores e as senhoras possam responder a alguns questionamentos que são relevantes neste caso. Notadamente, a responsabilização que vai se dar a este réu. Porque ele tem que ser responsabilizado. Qual era a intenção, de que forma ele fez, pelos motivos que fez, o meio que ele utilizou. É cruel,
o motivo que ele praticou esse fato é torpe, há indicativos na prova de atos de violência doméstica contra esta mulher. Porque tudo o que se falou a respeito de pessoas, de alunas, que testemunhavam este homem controlador, possessivo, guardião 24 horas, tudo isso vem depois. Tudo isso vem depois. Tudo isso vem depois desse vídeo, como disse a eminente promotor, que rodou, que percorreu, acredito eu, que não só a cidade de Montenegro, mas o estado do Rio Grande do Sul, que chocou a população e que choca a todos que assistem. Eu termino essa minha primeira intervenção, eu vou passar a palavra ao doutor Ezequiel. Eu me despeço do júri de Montenegro, não sei se nós vamos ter a oportunidade de conversar com os senhores e com as senhoras na tréplica, mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na presença da sociedade de Montenegro. É uma cidade que é cidade natural, é o berço do maior advogado criminal do país. O Dr. Oswaldo de Elia Pires nasceu aqui na cidade de Montenegro em 1918. Eu e o Dr. Ezequiel tivemos o privilégio e a honra de trabalhar com ele. Ele é natural dessa cidade, comentava com o Dr. Ezequiel quando estávamos vindo hoje para o júri, que nós faríamos um júri na cidade do nosso grande mestre de toda a advocacia criminal do Rio Grande do Sul e do país. Muito obrigado pela atenção. Eu vou dar a palavra ao Dr. Ezequiel, desculpem qualquer coisa, certo? Que sejam as minhas iniciais palavras em saudação a Vossa Excelência, a doutora Débora de Souza Fissoni. Satisfação de trabalhar pela primeira vez com Vossa Excelência. Doutora Rafaela Huergo, doutora Graziela Lorenzoni, doutora Samantha Danos, que representam hoje aqui a acusação. Recebam a minha saudação. Eu falava antes para a doutora Rafaela, doutora Graziela, eu já tive a honra de trabalhar com ela e conhecê-la há 2 semanas, e sou testemunha da excelente, apaixonada promotora de justiça que é, e é isso que o Ministério Público do Rio Grande do Sul merece, promotores de justiça apaixonados, competentes, como Vossas Excelências. Mas a doutora Rafaela, primeira vez, e a doutora disse que não é a promotora de júri, pois deveria ser. Tá? Um promotor de júri, assim como um advogado, não se faz em escola, ele nasce promotor de júri. Então, receba aqui a minha saudação e parabéns pela sua explanação. Muito embora eu discorde de muitas coisas que Vossas Excelências falaram, faz parte do debate. Minha colega também, estamos hoje aqui em lados opostos, mas defendendo sempre uma advocacia ética, uma advocacia combativa, e assim que deve ser no cumprimento do nosso papel. Vossa Excelência representa a família da vítima e que bom que temos alguém aqui para falar pela família da vítima. Receba aqui a minha saudação. Aos meus colegas da defesa, sempre uma honra, muito difícil falar depois do Rodrigo Gresselé, que para mim é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores advogados desse país. Tenho a felicidade de tê-lo todos os dias ao meu lado, como meu sócio, desde o ano de 2009. Familiares do réu, eu quero aqui dizer muito obrigado por confiar na nossa banca de defesa para representar aqui o pai de vocês nesse julgamento que é tão especial, que é fundamental para a vida dele. O maior bem que um advogado pode receber, eu sempre digo isso, sempre por onde eu vou, por onde eu passo, por onde eu falo, é a confiança posta na procuração. Isso aqui para mim não tem preço, então muito obrigado, de verdade, às filhas, aos genros, à ex-esposa, por essa confiança. E quando eu falo isso, principalmente eu falo a ti, Alexandro. Obrigado por confiares em mim. Tu tinhas uma defesa combativa, uma defesa que lutou por ti, e eu vou fazer todas as homenagens aqui à tua advogada, porque ela foi brilhante na luta, né, desigual. Eu vou mostrar isso para o júri. Receba a minha saudação e a honra
de estar ao teu lado nesse momento. É muito fácil a gente dizer, e a gente diz, é evidente que eu não me colocaria no teu lugar naquela noite. Né? Eu não me comparo à tua ação, mas eu não tive a tua história, eu nunca vesti os teus calçados. Então, eu nunca apanhei do meu pai e da minha mãe, eu nunca fui obrigado a sair de casa, eu nunca fui empurrado pela vida para o mundo das drogas. Então eu tenho, a partir de hoje, de toda a vivência, né, dentro da advocacia, atendendo pessoas, né, nos seus aspectos piores, porque eu decidi ser advogado, porque eu sei que pessoas boas fazem coisas ruins. E eu vou aqui defender o homem. O fato, é natural que se bata no fato. É natural que se enfrente o fato. O fato é terrível. O fato é horrível. Mas não basta isso, eles querem desconstruir o homem. Desconstruir o homem que foi o Alexandro, para que se possa ainda colocar mais lá para o fundo do poço. Não basta tratar do fato. Tem que dizer que ele não trabalhava, mesmo tendo prova no processo, eu não consigo compreender isso. Tem um áudio da vítima dizendo que os alunos dele pagavam Pix para ela, mas mesmo assim, vem a assistência da acusação e diz aqui, ele não trabalhava. Ele deu carro para ela, ele fazia tudo por ela. A mãe manda um áudio para as irmãs, para as filhas, dizendo que gostava dele, que ele era como um filho para ela, mas quando vem aqui hoje diz que nem reconhece esse áudio. Mas o marido reconheceu. O marido que com ela vive durante tantos anos, mas isso é natural. É natural porque mãe pode tudo. Eu quero cumprimentar a família da vítima, como eu já fiz hoje aqui, dizer que não vão ouvir da boca deste advogado, o pai, a mãe, o irmão, cunhada, qualquer coisa que desabone a conduta da Débora, porque não tem nada que desabone a conduta da Débora. Ela era uma mulher livre, uma mulher independente, uma mulher alegre, uma mulher feliz. E é essa memória que nós vamos ficar dela, que vossas excelências vão ficar dela. Eu não vou aqui falar nada diferente disso, porque sequer tenho elementos para isso, e sequer o Alexandro concordaria se fizesse isso. A nossa Brigada Militar, e quando eu cumprimento a Brigada Militar, eu faço extensivo a toda a segurança pública. Eu cumprimento aqui, na pessoa do coronel Everton Ultramari, hoje meu colega de escritório, um homem que lutou muito pela Brigada Militar. Eu olho para ti, Everton, e lembro daquela poesia que diz assim, houve um tempo em que a folha era a arma respeitada, pois assim era chamada a espada do brigadiano. E nas pendengas do pago, quando a indiada se atracava, muitas vezes ela cantava no lombo de algum paisano, e ele era desse tempo, cabo velho, veterano, sofreu muito desengano como praça de milícia, mas tinha um dom já de berço, mostrando desde menino que Deus lhe dera um destino. Nasceu para ser polícia. Receba aqui a minha homenagem. Senhores e senhoras do júri, peço licença para me aproximar e dizer a vossas excelências que devem pensar por que nós, homens e mulheres da sociedade de Montenegro, temos a incumbência de julgar o crime mais difícil de se julgar, crime doloso contra a vida. Porque quando vem para o júri, há sempre uma suspeita que tenha acontecido um crime doloso contra a vida. Por que não é a juíza que tanto estudou, que conhece as leis, e não que vossas excelências não conheçam as leis, mas não precisam conhecer as leis. Mas é porque vossas excelências julgam com uma capacidade que a juíza não usa para julgar. Não que ela não tenha, mas ela não usa essa capacidade para julgar, que é a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A capacidade de se colocar no lugar da vítima, e isso é muito mais fácil de se fazer, é verdade, mas também a capacidade de se colocar no lugar do réu. Isso é mais difícil. Isso é mais complicado, eu sei. Porque pela educação que temos, pelas questões éticas e morais que trazemos conosco, a gente acha que a gente está sempre livre de cometer um crime. E eu digo a vossas excelências, sim, se eu passar aqui para todos nessa sala e perguntar, todos poderão dizer que jamais irão traficar drogas, que jamais irão roubar, que jamais irão furtar, que jamais irão cometer um estelionato.
por questões éticas e morais. Agora, nenhum de nós poderá dizer que jamais irá tirar a vida de alguém. Seja num acidente de trânsito, onde se tomou lá um vinho, saiu para dirigir, bebeu, vai sentar ali, porque a dolo eventual. Seja num momento em que o temperamento se sobrepõe ao caráter, e a gente mata por raiva, por medo. E hoje nós tivemos um exemplo aqui. E eu digo, e foi imediatamente falar para as meninas, a mãe pode tudo. Mas nós tivemos um exemplo aqui de uma pessoa que disse, eu quero que aconteça com as filhas dele o que aconteceu com a minha. E veja, uma pessoa boa que falou uma coisa ruim. Mas ela pode, porque mãe pode tudo. Ela disse que, mais uma vez o depoimento, que queria a morte dele. E eu tenho certeza que se desse para ela essa oportunidade, ela faria. E mãe pode tudo. E eu digo a Vossa Excelência que eu faria também. Eu concordo com a senhora. Eu faria também, se soubesse do processo, o que ela sabe, o que chegou até ela, o que se diz, e o que se diz, e o que se diz, eu também faria. Qualquer um de nós faria, quem vier aqui dizer que não pensa assim, está mentindo. Agora, nós como Estado, como instituição, não. Aí nós devemos sempre, sempre, proteger a vida, seja de quem for, por pior que tenha sido o crime. Mas viram, excelências, como todo mundo é capaz de cometer esse crime. E eu quero que vossas excelências se coloquem agora no lugar do réu, nesse tempo que eu tenho de fala. Nesse tempo que eu tenho aqui, para poder passar para vossas excelências um pouco da visão do que ele passa. Porque é muito fácil ter o foco no réu. Eu peço que tenham agora, por um pouco de tempo, o foco no réu. O foco do réu. Tirem o foco no réu e tenham o foco do réu. Para dar para ele um julgamento justo. Porque a mesma Constituição que diz que o júri é o competente para julgar esse tipo de crime, é a Constituição que diz que ninguém será condenado sem o devido processo legal. E o que é o devido processo legal? É aquele que permite o contraditório, que é isso que nós estamos fazendo aqui, né, doutora Samanta? Mas também a ampla defesa. E não adianta a gente ter um simulacro de ampla defesa, se vossas excelências já vieram aqui com a decisão tomada. E se fala aqui, excelências, se fala aqui, é evidente, é motivo de vergonha para o Estado do Rio Grande do Sul, é motivo de vergonha para o Brasil, quando a gente, hoje, 7 dias atrás, nós tivemos o maior índice de feminicídio dos últimos tempos no Estado. Foi dito aqui pelas promotoras, eu concordo com elas e assino embaixo no que disseram. Mas também, há 7 dias atrás, nós tínhamos um feriado que representava a morte de Jesus Cristo, e não é de Jesus que eu quero falar. Não é de Jesus que eu vou falar aqui. Eu quero falar de Pôncio Pilatos. Um juiz que lavou as mãos e, ouvindo a opinião pública, sem se ater às provas existentes, mandou Jesus para a cruz. É de Pôncio Pilatos que eu quero falar. E quando vem aqui as pessoas pedirem a Vossa Excelência que condenem ele, porque tem muito feminicídio, que condenem ele, porque ele era um péssimo de um marido, coisa que não se demonstra nos autos, que tinha posse por ela, coisa que está mais do que comprovado que não existia. Ela era uma mulher livre, ela tinha liberdade de expressão, ela tinha uma rede social onde ela usava a roupa que ela queria, onde ela fazia os ensaios que queria fazer, ele participava junto. Está tudo nos autos. Eu não estou mentindo para vossas excelências. E o que eu venho pedir aqui a vossas excelências é que olhem para o laudo, porque o réu vem aqui e fala da aversão dele. E sim, o réu pode faltar com a verdade. Assim como a mãe, o pai e o irmão também vêm aqui e dão a versão deles e também podem faltar com a verdade. Agora, o laudo, a questão técnica, é que vai resolver esse processo. E hoje, sim, eu quero mostrar a vossas excelências, e só para falar mais um pouquinho sobre a desconstrução do homem. Às vezes a gente fala
A gente quer externar, e é natural que a família queira aqui destruir a imagem dele como homem. Mas tem algumas coisas, como disse a doutora, o essencial é invisível aos olhos. Às vezes inaudível aos ouvidos, sim. Mas quando o Alex, o cunhado, conta aqui que quando a mãe ligou para ele e disse ela vai se separar, a reação dele foi: se é a escolha dela, tudo bem. Quem odeia o cunhado, quem acha que ele faz mal para a irmã, diria: graças a Deus que ela vai se separar dele. Se é a escolha dela, tudo bem. Isso se deixa escapar. Isso sai, a lógica mostra isso. A mãe nunca ia imaginar, né, quando perguntada sobre a morte, que ele ia matar a Débora. Será que ele não vai fazer mal para ti? Ela perguntou, e a Débora respondeu: ele não é louco? Ou seja, ela não tinha medo dele. E ora que se diz que tem medo, ora que não se diz que não tem medo. Claro que não tinha, porque não tinha motivo para ter medo. Ele não era esse homem que tentam empurrar a goela abaixo a vossas excelências. E se eu posso fazer alguma coisa pela defesa do Alexandro aqui, é que pelo menos essa parte vossas excelências compreendam. Que estão forçando a barra. E se estão forçando a barra, é por um motivo. É porque a prova técnica não lhes favorece. Mas eu quero mostrar a vossas excelências como é difícil ser advogado de defesa. E aqui eu faço em homenagem à doutora Daniela. Porque hoje eu ouvi aqui um perito dizer, e digo a vossa excelência, eu concordo com tudo que falaram as promotoras, um excelente perito. Quando a defesa, a doutora Andréia, juntou um laudo de vossa excelência, um parecer de vossa excelência, aliás, eu fico lisonjeado em ter um parecer de vossa excelência, porque por 5 oportunidades eu tentei contratar um parecer de vossa excelência e não consegui, porque vossa excelência não aceitou o caso, porque não conseguia comprovar aquilo que o réu queria dizer. E nesse caso nem fui eu que contratei, foi a colega que me antecedeu, doutora Daniela, que merece todas as homenagens. E o perito disse aqui, a amostra ficou lá, meio ano, poderiam ter pedido. Excelências, a doutora Andréia, na primeira manifestação dela no processo, ela já diz o seguinte: seja requerida a complementação do laudo pericial, para que seja procedido a análise dos exames em anexo, além de que, diante do noticiado uso de drogas ilegais e drogas anabólicas, eu não vou falar aqui do uso de cocaína, porque nós temos um laudo no processo que demonstra que ela não usou cocaína naquela noite. 2 dias, essa janela, quando é feito no sangue, é de 2 dias a cocaína. Se é no cabelo, pega meio ano. O exame que foi feito nela foi de sangue, apenas. Urina pegaria alguns meses. Foi o exame de sangue, pega 2 dias. Eu não vou sustentar que ela usava cocaína, porque eu não tenho elemento aqui que me dê essa certeza. Tem algumas pessoas no processo que dizem que sabiam que eles usavam, enfim. Mas anabolizante, excelências, anabolizante, bota a foto dela, por favor. É chegar aqui e rir da cara de todos nós dizendo que ela não usava anabolizante. Com todo o respeito. Doutor. Oi. Não se queria que o senhor... Para o meu tempo. Não tem problema. Eu só não atentar a dignidade da vítima. Mas, doutor, eu não vou tentar a dignidade da vítima, doutor. Tudo bem. Eu não sei por que esse puxão de orelha. Eu não atentei em nenhum momento. Doutor, E jamais farei isso, doutor. doutor, não tome como puxão de orelha. Minha função... Quando eu fizer, a senhora puxa. Se eu fizer. E se eu fizer isso... É tarde demais, E se eu fizer isso... Se eu fizer isso, a senhora chame o presidente da OAB e manda tirar minha carteira da OAB. Tá bom. Tá? Doutor, Tá? eu falei com Se eu todo fizer respeito. isso. Agora, por favor, retoma o meu tempo. Aí, viram como é difícil ser advogado? Aí a doutora pede. A doutora pede. A doutora pede. A senhora agora me mantém a palavra, doutora juíza, porque eu ouvi. Não. Agora eu estou falando. Doutora, para o meu tempo, então. Pode parar. Doutor, nós tivemos essa mesma situação, assim, que vocês tendem a emporcalhar a memória da vítima. O senhor me deixou falando sozinha. Eu tenho que concordar com a colega que é difícil ser mulher. Eu vou ter de concordar. Posso voltar? Não, Posso voltar? Doutor, Em plenário com promotores de justiça. Eu preciso lhe lembrar o que já foi falado na outra vez, que existe uma arguição de descumprimento de preceito fundamental número 779, que proíbe de tentar referir que a vítima, por seu comportamento de algum modo... Doutor, eu lhe chamei justamente aqui, em particular, para falar, de forma alguma foi uma advertência, agora o senhor tomou
de forma errada. É meu dever, existe um protocolo do CNJ. Mas eu atentei contra a dignidade da vida. Não, doutor, eu só estou... Agora, pelo rumo que pode tomar, eu estou lhe Mas não vai ter rumo, eu já estou lhe avisando, não vai ter rumo nenhum. Pelo teor do processo. Não vai ter rumo nenhum. Pelo tudo que o senhor juntou nos autos. Não vai ter rumo nenhum. Nós juntamos que bom, os autos continue assim. e explicamos. Continue tem assim. uma petição muito bem escrita pelo meu colega Rodrigo Gresselé, que ele junta fotos nos autos, junta vídeos nos autos, que não atentam à dignidade da vítima de forma alguma, até porque eu não vejo nada de anormal ali, eu não vejo nada de imoral ali, e a maldade muitas vezes está nos olhos de quem vê, eu não vejo. E o Rodrigo escreve que é tão somente para mostrar que ela era uma mulher livre, que ela se expressava de forma livre. Nossa, porque se ele fosse um possessivo, talvez ele não... Parece o julgamento do Dock Street. Doutora... Sério, que o doutor Gresselé muito bem lembrou, porque é a mesma coisa. Tempo, pode não, agora, doutor, segue, o senhor está falando. Livre. Que isso, uma mulher livre? É que se eu não deixar ela falar, ela... Assim, ó, se a doutora começa a falar, não me pede uma parte, aí eu não deixo ela falar, ela vai dizer que isso é uma violência com ela. Mas ela me interrompe o tempo inteiro. Isso, se fosse eu fazendo com ela, seria interrupting. Doutor, mas é que... como eu não... Né? Então, assim, mansplaining, doutor. Pelo amor de Deus. Olha só, vamos lá. Voltando. Aí... Eu achei que só o réu era machista. A promo... O que é que a senhora falou? O que a senhora falou? O senhor está sendo machista. Não, o que a senhora falou? O senhor está sendo machista. Tá bom. Olha só. A doutora pede o laudo, porque ela fala dos anabolizantes. Mostramos a foto. Tá? Eu acho que está muito claro a utilização de anabolizante. Tá? Mas tudo bem. Querem que vossas excelências entendam que não. Mas o que diz o Ministério Público? Que é quem tem que fazer prova no processo. Que é quem tem que fazer a prova do processo. E isso é importante. Quem tem que provar no processo penal, quem alega que tem que provar, é o Ministério Público. E olha o que diz o Ministério Público nesse pedido da defesa. Outro sim, quanto aos demais pedidos de perícia, a fim de verificar a causa da morte da ofendida, todos devem ser indeferidos. Isso porque não passam de suposições a defesa e não há dúvidas do perito, a qual apontou como sendo asfixia mecânica por compressão cervical, estrangulamento. Venho, por fim, na esteira da manifestação protocolada no evento da promoção, opina para que os autos aguardem a oportuna juntada das demais provas e exames. A doutora Daniela, ela estava pedindo que viesse para os autos as fotos que foram tiradas junto com a necrópsia. O Ministério Público pede para aguardar. Aguarda, não é momento. Decisão do juiz. Na esteira da promoção do Ministério Público, determina que se aguarde. No que se refere ao pedido de complementação do laudo pericial, entendo que é o caso de indeferimento. Uma vez que, como referido acima, o laudo da necrópsia já foi devidamente juntado aos autos, onde consta que a morte se deu por asfixia mecânica por compressão cervical e estrangulamento, não restando dúvidas acerca da causa da morte da vítima. Contudo, considero que se trata de diligência irrelevante e pertinente. A doutora vem e pede de novo. Ela não desiste. Ela traz doutrina, tá? Traz aqui doutrina, reportagem mostrando do risco do anabolizante à saúde humana. Que o anabolizante, ele gera hipertrofia dos músculos e também pode gerar do coração. Hoje o perito diz aqui que é certo que tem ataques cardíacos que não tem nenhuma, não deixa amostra, não dá para ver. E a doutora só está pedindo o quê? Ninguém aqui está dizendo que ela não morreu de asfixia. Sim, asfixia é a causa da morte, mas essa asfixia ela pode ser mecânica ou ela pode ser natural. O que a defesa está pedindo? Me traga os exames. Deixa eu ver, o júri tem direito de ver os exames. E ela pede de novo. Aí diz um promotor de justiça que o pedido formulado pela defesa técnica é protelatório para dizer menos. Para dizer o mínimo. Daqui a pouco estará dizendo que pelo uso do anabolizante a vítima se autoengasgou com a devida vênia. Então o promotor é contra que venha as fotografias e a complementação do laudo. Tem um perito aqui dizendo que poderia ter pedido. A defesa está aqui, está brigando, está insistindo. O que diz a juíza? Aí a doutora Débora, que entra no processo. E a doutora Débora diz, considerando a ausência de prejuízo, não vai ter prejuízo às partes, o cara está preso, e que o processo ainda está em fase de instrução, ela deferiu. Aí a doutora Débora, que entrou no processo, vem e defere o pedido. Ou seja, não era impertinente.
venha, venha. E aí, a polícia junta. Por ordem, informamos que o inteiro teor do referido laudo já foi juntado no evento 6, não possuindo fotos. A polícia disse que não tinha fotos, mas o laudo refere isso. Aí, logo em seguida, em tempo, que manifesta a ciência da informação juntada pela autoridade policial, o evento 137, dando conta de que não há fotos, isso é o promotor, a serem juntadas e anexadas ao laudo pericial. O Ministério Público, por seu agente, requer seja encerrada a instrução abrindo vista para os memoriais. Ou seja, a polícia informa que não tem fotos, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é quem tem que provar, diz, não tem foto, abre para o memorial. O que faz a doutora Daniela, da defesa? Uma vez que tais documentos foram confeccionados, vide laudo pericial e e-mail que confirmam sua existência, ela pede de novo. Traga isso para o processo, eu preciso disso. O júri precisa ver isso. Despacho. Já foi devidamente juntado no processo, número tal, evento 6, mas lá não estavam as fotos. Vem a doutora de novo, em alegações finais, então a juíza abre, alegações finais, já foi juntado, deu, chega. Faz as alegações finais. Aí, a defesa não pode dizer, não vou fazer. Aí vai o Ministério Público, apresenta suas alegações, a doutora Daniela apresenta as alegações e faz uma preliminar de cerceamento da defesa. Tia, estou cerceando minha defesa. Eu preciso desses laudos. Eu preciso das fotos. Aí a doutora, vendo essa preliminar de nulidade, por cerceamento da defesa, determina que seja oficiado a autoridade policial para que traga, para dizer se tem ou não tem essas fotos. Aí a polícia vem primeiro e diz, por ordem e resposta, informamos que todos os registros fotográficos que foram disponibilizados já foram juntados. Não tinha sido. E aí, logo em seguida, vem outro e-mail, outro ofício, por ordem, em complementação, informamos que estão sendo solicitados ao IGP os registros fotográficos. Eventualmente tenham sido feitos na ocasião da necrópsia. Então, logo sejam disponibilizados, serão juntados. E aí, a doutora pede, nesse meio tempo também, que sejam solicitados os exames laboratoriais dela, né, que é esse laudo toxicológico. Esse laudo toxicológico foi lido para Vossa Excelência, que deu negativo. A defesa está pedindo ele desde o início. Apenas na necrópsia dizia, foi negativo, mas a defesa queria ver. Queria ver por quê, doutora? Queria ver para ver quais as drogas que foram testadas. Que forma foi feito, é direito da defesa ver isso. Ela está brigando desde o início e não é dado para ela esse direito. Aí vem aqui, conforme já explanado na audiência, despacho, tá, do juiz, os exames toxicológicos na vítima, referente ao uso de drogas ou álcool, tiveram ambos resultado negativo. A solicitação da juntada do anexo em nada auxilia a elucidação de qualquer fato que já consta no corpo do laudo pericial, qual seja, foi colhido sangue para pesquisa de dosagem de álcool etílico, cujo resultado foi negativo, e para análise toxicológica, cujo resultado foi negativo. Ela queria saber quais as drogas, o que foi testado, se foi testado anabolizante depois, a gente viu que não foi testado anabolizante. Mas, enfim, deste modo, a defesa vem de novo, tendo em vista que apenas está solicitando documentos que já existem, reitera o pedido, de novo vem a defesa pedir. E aí vem o despacho da juíza indefinido, e aí surge, e aí aparece. A delegacia manda. Tá? Manda as fotografias de junta. Depois de muita insistência da defesa, depois de dizerem que não tinha nos autos, e aí, 3 dias antes, 5 dias antes do júri, agora, o Ministério Público junta o laudo toxicológico. 5 dias agora. Por que agora? Por que isso não podia vir antes? 5 dias antes do júri. E por que esse laudo é importante? Por que essa situação é importante? Por que as fotografias são importantes? Porque as fotografias demonstram excelências. Demonstram, sem sombra de dúvidas, que essa acusação de esganadura ou a própria de estrangulamento, porque hoje o perito veio aqui, deu uma aula e disse que a esganadura com a mão não tem. Por quê? Nós vamos ver por que não tem. Nós vamos ver por que não tem. Só que o Ministério Público defende isso. E quando a doutora falou na gravata, a promotora diz, não, nós sustentamos que está na denúncia. É com a mão. E o perito veio aqui hoje e disse que com a mão não foi. E por que não foi? Porque tem elementos que demonstram isso. Que são as lesões no pescoço. Quando há esse tipo, e depois eu vou ler para Vossa Excelência o que
A doutrina fala disso. A doutrina que todos que estudam medicina legal estudam é que existem algumas lesões características e nesse caso aqui não estão presentes. E são lesões importantes. Eu começo com a lesão, tá? Quando uma pessoa é esganada, ou estrangulada, ou enforcada, qual é a primeira reação dessa pessoa? É se defender, é tentar tirar do seu pescoço aquilo que está apertando. É tentar tirar. A própria pessoa que se enforca, e os livros de medicina legal dizem isso, a própria pessoa que quer a sua morte, ela se enforca, quando ela se joga, a primeira reação dela, que é vital, a reação de vida, é tentar tirar o laço. Mesmo aquela que quer. Mesmo aquela que quer. E ela se arranha toda. Mesma coisa, alguém aqui com a mão, ela vai tentar puxar, ela vai se arranhar, ela vai puxar o pescoço. E ele não tem nenhuma lesão no pescoço dele, não tem nenhuma lesão no rosto, ele tem sim uma lesão aqui, uma lesão leve aqui, que é muito mais compatível com o que ele conta do que com o que o Ministério Público sustenta. E mais, ele não tem uma lesão nas mãos, no antebraço, que seria natural se eu estou estrangulando alguém, que essa pessoa tente arrancar os braços. E mais, exame das unhas para ver se tem pele. A gente já vê nele, porque ele fez um exame de lesão no outro dia. A única lesão que tinha nele é essa aqui. Não tem lesão nas mãos, não tem lesão nos braços, o que demonstra que não aconteceu da forma como o Ministério Público está dizendo. Não tem como, é impossível, por isso que o perito vem aqui e diz, eu nunca falei de esganadura. Cara, eu estou trabalhando, eu vou ter que falar assim, senão não vai me atrapalhar. Está muito longe, não consegue pegar nada. É que daí não vai para a transmissão. Mas a minha missão aqui é defender o réu. Tá? E não que vá o áudio. Mas, enfim, eu vou tentar. Desculpa. Eu sei que é o teu trabalho. Desculpa. Tá? Mas eu não consigo, cara, ficar... Eu tenho que ler aqui. Enfim. Não há nele essas lesões. Eu vou ler para vossas excelências aqui o que diz o livro. Eu não vou conseguir ficar com o de medicina legal. Começo por esse aqui. Em asfixiologia forense. Aqui a gente às vezes precisa dar um Google para buscar a tradução das palavras. São palavras difíceis, tá? Mas eu busquei aqui. Asfixiologia forense. É o capítulo da medicina legal que estuda as asfixias. Embora consagrada pelo uso, a palavra asfixia não informa a realidade, pois significa não pulsar. Asfixias. Do ponto de vista médico, asfixia é a supressão da respiração. A morte, qualquer que seja a sua modalidade. Vejam bem, excelências, a morte, qualquer que seja a sua modalidade, é sempre determinada por asfixia. Com efeito, fisiopatologicamente, cessadas as trocas orgânicas por influência patológica, ou por doença, tá? Ou por impedimento mecânico de causa fortuita, violenta e externa, é por asfixia que a morte sobrevém, antecedendo, mordas vezes, a parada cardíaca. A asfixia antecede a parada cardíaca. Quando a doutora Daniela vem para os autos e pede, me tragam os exames, eu quero ver o que foi testado, porque para mim está evidente que ela usava anabolizante. Eles fazem os ciclos do anabolizante, uma hora tão maior, outra, mas isso significa que já está no organismo. O pré-treino. Isso é muito evidente, dá para ver que isso ali não é genético apenas. Quando a doutora Andréia vem, ela não vem fazer uma crítica ao perito, ela só vem dizer que aqueles achados que o perito encontrou na necrópsia são compatíveis também com um ataque cardíaco e que deveria ser investigado, e que poderia ser investigado. E o perito começa hoje aqui dando uma aula de medicina legal dizendo, olha, o que eu quero dizer
É que o que eu tinha do histórico é isso aqui que veio. É lógico, o perito, ele olha a foto, ele não olha o filme. Ele mesmo disse hoje. Ele olha o cadáver. Qual é o histórico? Não veio histórico nenhum para ele. E aí o laudo deu negativo para cocaína, ele não investigou, ele não foi além. Agora, se o laudo tivesse dado positivo para cocaína, certamente ele iria além, ele iria abrir o coração, ele ia olhar se tem um problema. E o que está querendo se dizer aqui não é que os astros, mas é que numa situação de nervosismo, numa situação de briga, numa situação em que ela, como ele narra, ela fala para ele uma coisa, ele, ao invés de ficar quieto, que já estava queimado, né, pelo vídeo, pelo que fez, ao invés de ficar quieto, o que ele faz? Ele responde, tá, então vou ter que comprar outra fantasia. E aí ela vai para cima dele. E aí ele vai de soco. Lesão na mão aqui. Não é lesão aqui. Lesão de soco. Ele pega ela, levanta, joga. A batida na cabeça, eu tenho certeza que foi aí nesse momento, no armário. Ela bate o cotovelo no chão, está aqui a lesão dela. E ali ela começa a ter uma taquicardia. Como é que ele falou hoje? Não era uma parada cardíaca, ele falou um outro termo, que não é infarto, mas é um outro termo, que daqui um pouco vai vir, se vocês lembrarem aí me avisem, me falem. Tá? E ele se apavora, bota ela dentro do carro, leva, e acontece o que aconteceu. É lógico que é muito ruim o que ele fez. Largar na frente da casa do pai. Agora, tudo que ele fizesse seria ruim. Tudo que ele fizesse seria ruim. A não ser levar para o hospital, é verdade. Leva para o hospital. Mas, como eu disse, é muito fácil a gente pensar isso agora, aqui, tranquilo. Ele hoje, se eu fosse perguntar para ele o que foi, cara, claro que eu ia levar para o hospital, azar que eu estava drogado, azar que não ia acreditar em mim. Mas isso é fácil a gente pensar assim. No calor do momento, foi a reação terrível que ele teve, horrível que ele fez. Agora, ele mora lá em Vendinha. Vossas Excelências conhecem. É interior. Se ele tivesse premeditando, como diz o Dr. Rodrigo, ele poderia ter levado o corpo enterrado em qualquer lugar, ele mata o que não falta lá. Não, ele vem para o meio da cidade, larga na frente da casa do pai. Não fecha. Mas o que mais não fecha, e aí não é a questão anímica, não é a questão do que pensou o réu, do que pensa a vítima, do que aconteceu, é o que tem no laudo. E o que diz o laudo sobre as lesões? Algumas ela tinha, mas são gerais de todas as asfixias. Agora, lesões como cianose ou palidez da face, conforme o grau, isso ela tinha. Possível ocorrência de procedência da língua, a língua para fora, ela não tinha. Hoje, quando o pai falou aqui, claro, o pai imaginou, ele fez aqui um exercício, ele botou a mão e por 2 vezes ele botou a língua para fora. Ela não tinha isso. Ou seja, mais um sinal que não foi por asfixia mecânica. Estigmas ou marcas ungueais, escoriações produzidas pelo bordo livre das unhas do agressor, comumente pergaminhadas, variáveis em número e encontradas à esquerda da linha mediana. Não tinha. As meia-luinhas, aquela meia-lua, não tinha das unhas dele. Por quê? Porque não foi da forma como diz o Ministério Público. E o perito, hoje, quando falou, eu nunca falei em esganadura, ele deu esse exemplo, porque não tem essas marcas. Esse mesmo livro, embora aqui eu já li, né? Essa aqui eu já li para Vossa Excelência. Estigmas ungueais, confusões semilunares, escoriações lineares ou em faixa na margem do sulco, principalmente próximas à borda superior, como defesa instintiva da vítima de salvar. Então, aí vem a parte da vítima, a marca de unha dela no próprio pescoço, para tentar
tentar tirar a mão dele. E mais, ou nas mãos dele, ou nos braços dele. E isso não existe. Não tem. Ele não estava machucado. Agora eu vou ler para Vossas Excelências o que disse o perito no seu laudo de necrópsia. E aqui não precisa dicionário. Aqui é o português. Aquilo que nós aprendemos lá no colegial. Discussão. Na presente necrópsia, os achados macroscópicos não mostraram uma causa traumática clara para o óbito, e os resultados dos exames laboratoriais foram negativos. Além disso, chama a atenção a coloração discretamente violácea da face da periciada e as múltiplas máculas e petequias violáceo-avermelhadas presentes na face. No pescoço e na face interna das pálpebras superiores, embora algumas estivessem associadas a folículos pilosos. O que é folículos pilosos? Que ela tinha no rosto e no peito. Cabelo. Pelos. Folículos pilosos. São pelos. No rosto, no peito. Indícios de lesão cervical demonstram nas diversas áreas hemorrágicas presentes, tanto nas estruturas superficiais. Então, o que o perito ele diz? Que ele não tem uma causa traumática clara, mas, por alguns achados, asfixia. Agora, ele não tinha, no momento que ele fez esse laudo, os braços dele, as mãos dele, para ver se ela teve um instinto de defesa. Ela não tinha marca no pescoço. Então, essa forma como o Ministério Público diz que aconteceu é completamente incompatível. E o perito disse isso hoje aqui. Você fala de esganadura com as mãos. É como está na denúncia. E a sua colega disse que ia manter. A denúncia não menciona o termo mãos, doutor. Nenhuma vez. E o seu cliente, que se presume esteja falando a verdade, como o senhor está sustentando, fala. É a tese pessoal. Pois é, não, exato. Ele fala em mãos, ele fala que ele sobe com o pescoço, ele joga, mas aí nós vamos entrar numa discussão. Se essa lesão, claro, isso aqui marcou o pescoço, mas não o suficiente para aqueles 12 quilos, porque não tem a marca das unhas, porque não tem a outra marca dos dedos, das digitais, não tem as lesões nele, novamente digo. Então, é incompatível. É incompatível. Eu vou ler para Vossas Excelências, se falou aqui também hoje, claro, pela questão de que é difícil de uma mulher, né, não que seja difícil, mas falou que o índice é muito maior de homens. Notícia. Tão jovem, fisiculturista, comete erro grave e morre aos 20 anos durante competição. Qual é o erro? O treinador da atleta, Justin Mihaly, revelou que Jode cometeu um erro grave ao fazer uso de suplementos perigosos sem seu conhecimento. Tá? Aqui a atleta, tem a foto dela. Parada cardíaca. Então, o que a doutora Daniela estava pedindo não era nada demais. Era apenas que viesse os laudos e que o perito, sabendo disso, pudesse complementar. Mas foi negado da defesa o tempo inteiro. O próprio laudo toxicológico só veio pelo Ministério Público. E eu pergunto a Vossa Excelência uma outra questão. Foi tirado o laudo das unhas dela para ver justamente se tinha... Até hoje não veio para o processo. Me corrija se eu estiver errado, doutora, tá? Eu não achei o laudo das unhas. Não veio. Né? Não veio. E também não aleguei nada em relação a isso, porque, como ele não tinha as lesões, não era necessário. Mas tem um detalhe... Não entendi. Porque o laudo das unhas significa coletar sob as unhas da vítima a pele. Vai ter? É positivo? Está um pedaço do pescoço faltando? Não. Negativo, doutora. Negativo. Porque a dele foi superficial. Para ter embaixo da pele, tem que... numa lesão de defesa. Sim, tá, mas não juntaram o laudo. A senhora juntou esse aqui, não juntou o outro.
O motivo eu não sei, talvez não tenha visto, tá? Mas não juntou. A questão é que não tem o laudo. Não tem o laudo. O que a doutora está pedindo desde o início, não tem. Mas, enfim, o que acontece? Doutor, pela ordem, em relação ao laudo, a doutora Daniela fez o acompanhamento do inquérito policial desde o início, tanto com a vítima como as filhas do... Desculpa, a vítima não, do acusado, assim como com as filhas do acusado, as testemunhas. Ela poderia ter solicitado também, querido, o laudo de... Não, mas eu digo no inquérito policial, lá fazer a solicitação diretamente na delegacia de polícia. A doutora Daniela podia ter pedido tudo mais do que ela já pediu e não ganhou. Mas Vossa Excelência também podia ter pedido e também não pediu. E pedido? E Vossa Excelência... E veio? Mas, doutora, olha o que tem de laudo no processo. E veio? Não veio? Mas, enfim, agora eu quero mostrar a Vossas Excelências por que essa dificuldade e por que, como dizia aquele grande sertão Veredas, o Riobaldo, eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Eu quero mostrar a Vossas Excelências as fotografias. As fotografias, não, doutora, não precisa debochar, não é isso. Agora, mas eu entendo, eu compreendo. As fotografias, eu separei aqui. Então, aqui. Deixa eu ver, só um pouquinho. Sobre os olhos, que eu falei que uma das características da asfixia mecânica, seja do estrangulamento ou da esganadura, são os olhos para fora. Não tem. Não tem. Outra característica da asfixia é a língua para fora da arcada dentária. Não tem. E aqui o principal. Aqui o principal. E aí, porque eu desconfio, por que esse laudo demorou tanto para vir, sendo que a colega pediu, e o Ministério Público dizia, não leva, não tem, espera, não traz. Talvez, se nós tivéssemos uma advogada que não fosse diligente, teria desistido, teria largado de mão, teria abandonado. Não, mas a doutora Daniela não é assim. Ela pediu, a polícia disse que não tinha, depois a polícia disse, não vai dar, vamos levar. E está aqui. E o Ministério Público dizendo, não. E eles que têm que provar. Não. Olhem as unhas dela, intactas. Nem o esmalte saiu. As duas mãos. Outra característica da morte por estrangulamento ou esganadura é cianose nos dedos, as pontas dos dedos roxos. Também não tem. Doutor, onde é que o senhor viu essa referência? Só me perdoa a cianose nos dedos. Eu tenho, acho que 8 ou 9 obras de medicina legal aqui. Nenhuma delas refere. Eu vou achar para a senhora. Tá bem, obrigado, doutor. Essa aqui talvez a senhora não tenha. Não sei se trabalhavam na URGS com ela. Cianose dos leitos ungueais. Posso dar uma olhadinha? Sim, senhora, por favor. Então, não tem. Raras, doutor. Raras? Raras. As unhas? Não leu, doutor. As unhas. Tá, mas se é raras, não acontece. Mas se é rara, não acontece. São raras. É rara a morte também. Eu tenho 3 nos últimos dias aqui, mortes de pessoas por causa de anabolizante. É rara. Mas é raro, mas acontece. Tem que investigar, tem que pesquisar. Aqui não tem um descascado no esmalte, excelências. Não tem um descascado no esmalte. Olha o que tem que ver. Olha só, olha aqui, ó. Não tem nada a ver, doutora, não tem nada a ver com a cianose, doutora. Mas no instinto de defesa, a vítima se arranca, se arranha, pode quebrar as unhas, não tem absolutamente nada nas mãos. Então, excelências, o que eu trago aqui para Vossa Excelência e compreendo por que isso gera angústia nas doutoras, porque elas não conseguem, elas não, estou vendo, elas não conseguem. A senhora me devolve meu livro agora só para eu. Aqui, doutor, tá aqui, ó. Só para que eu possa ter. Quanto tempo eu tenho, doutora? 7 minutos. 7 minutos. Dá tempo de esganar 7 minutos. Não, a senhora não fale nada. É exatamente esse o tempo. 7 minutos. A mãe tem razão e a mãe pode tudo. A mãe pode falar. Mãe pode tudo. Um dia me perguntaram, teve uma mãe que soltou um réu, uma desembargadora que soltou o filho. Me perguntaram numa palestra, o que o senhor acha disso? Eu disse, mãe pode tudo.
E a mãe pode tudo. Agora, realmente, 7 minutos. Quando a gente fala 7 minutos, a pessoa está lutando pela vida. Um dos argumentos, um dos fundamentos aqui, quando se fala no enforcamento, por exemplo, tem que se analisar, olha só, se a pessoa se jogou, se enforcou, se ela tem esse instinto de defesa para que a polícia diga se essa pessoa não foi pendurada na forca depois de morta. Porque pode acontecer, eu mato o senhor, vou lá e penduro na forca, se não tem essas lesões de defesa, é um indicativo de que isso não aconteceu, de que o enforcamento não aconteceu. Eu vou ler aqui para Vossas Excelências isso. Estamos falando do enforcamento aqui, ó. Escoriações ungueais podem ser encontradas na margem do sulco como evidências de defesa instintiva e ineficaz da vítima para se salvar. Um dos detalhes perecíveis que não podem ser esquecidos é a procura de sinais indicativos de reação vital, que serão úteis para diferenciar se a vítima morreu enforcada ou foi dependurada após ter sido morta a alhures. Então, essas questões elas são muito importantes. E é isso, Excelências, que eu peço para que Vossas Excelências hoje, quando forem julgar, que analisem a questão, analisem a história dele, analisem o que tem nos autos. Não precisa, é só para pegar aqui. E respondam sem lavar as mãos. Respondam com base na prova. E o que está pedindo o réu, quando ele sustenta aqui, e a defesa técnica também, é que se reconheça a lesão corporal seguida de morte. Essa é a tese da defesa, lesão corporal seguida de morte. Doutor, você me concede uma pergunta para o senhor? Claro. Como é que se deu a morte? Aí é uma coisa que não foi pesquisada e eu entendo que pode ter sido uma morte natural, por uma parada cardíaca. Após toda a discussão, após todo o estresse, por causa do uso de anabolizantes, e o próprio perito diz que não tinha achados traumáticos claros e o laudo da cocaína deu negativo. Ou seja, ele não foi além. Se ele tivesse ido além, se tivessem dito para ele, olha, essa menina usa anabolizante, talvez ele fosse além, ele ia encontrar. Mas não foi. E esse laudo foi sonegado. A defesa pediu. A defesa insistiu. Enfim, Excelências. Lesão corporal seguida de morte. No entanto, se vossa... E essa pena é uma pena, doutor Arthur, lesão corporal seguida de morte, 4 a 12. Doutor, me ajuda? É isso? Não é isso? Ou não vai me ajudar? Não ajuda. Hã? Lesão corporal seguida de morte, se resulta morte, se fizer valor, pena reclusão de 4 a 12 anos. 4 a 12, é isso. 4 a 12 anos a pena. No entanto, se Vossas Excelências entenderem, doutor, mas está confuso, embora o laudo diga isso, embora não tenha as lesões de defesa dela, acho, retirem as qualificadoras e deem a ele uma pena justa. E deem a ele uma pena justa. Agora, quando perguntarem a Vossas Excelências, por exemplo, sobre a asfixia, vão perguntar se foi por esganadura, conforme está na denúncia. Vai ser essa? E aí ele tem que responder não, porque o próprio perito diz que não. O próprio perito diz que não. E o Ministério Público, competente que é, teve todo o tempo do mundo para ditar a denúncia. Não pode fazer aqui. Poderia fazer antes, não aqui, não agora. Então a resposta tem que ser não. No mesmo sentido, está com a denúncia aí, doutor Rodrigo. Quando perguntarem a Vossas Excelências sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado, valendo-se de sua superioridade física, de inopino, esganou a vítima, levantando o solo. Não. Não. O perito disse aqui que não. Excelências.
doutor. O que peço? Oi, quanto tempo? Mas assim, pela ordem, o próprio réu disse que fez. Doutora, o réu não disse que fez. A senhora está me Não, que ele aparteando, fez. doutora. E vejo que não é o seu papel, doutora. Não, não é meu papel é fazer Não, quesitos. doutora, Tô o réu interpretando. disse que fez, mas levou ela com vida. Ela não morreu ali, ele não disse que ele... É o que o Ministério Público disse que é uma esganadura e o perito disse que não era, doutora. Tá, mas, enfim... A nossa atividade é só para delimitar as teses para fins de... Essa é a questão. Eu É. estou trabalhando com os meus quesitos, doutor. É só a delimitação de tese que nos preocupa. Tá, a tese... A tese é... A tese principal, lesão corporal seguida de morte. Não foi um homicídio doloso, é uma lesão corporal seguida de morte. É um crime préter doloso. E a retirada das qualificadoras de forma subsidiária. 2 delas, no mínimo, tem que cair fora por questão de incongruência. É incongruente. O perito veio aqui, foi elogiado, disse que foi uma aula e disse que não foi esganadura. Então a gente não pode ir contra o que disse o perito. Eu peço a Vossas Excelências que julguem, e agora é o último pedido, que se coloquem no lugar do réu. Claro que vocês não vão conseguir se colocar no lugar do Alexandre, é difícil, mas pensem que pode ser qualquer um da família de Vossas Excelências, qualquer um que pode sentar lá. E qual é o tipo de prova, qual é o tipo de decisão que Vossas Excelências vão querer para o filho, para o parente, para o amigo de Vossas Excelências. É o que seja com base nos autos. Eu agradeço a atenção, muito obrigado.